Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra, irmão. Sem a palavra, sem direção, sem a palavra, sem propósito, sem a palavra, sem felicidade, sem a palavra, sem salvação. Que o Senhor possa vir, então, falar conosco sempre por intermédio dela. Sem o intermédio dela, irmãos, sem fundamento verdadeiro. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos para a nossa breve reflexão? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, a palavra encarnada. Quero ler com vocês o capítulo 3, a partir do verso 31 em diante. Vamos lá? Diz assim: Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas e ao seu redor. Alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele, por vezes no seu ministério, ele dava algumas declarações que, quando nós olhamos assim, elas parecem até um pouco polêmicas, e de fato são muito polêmicas, porque se trata de família. E dentro da nossa família nós vivenciamos, talvez os momentos mais emotivos, mais sentimentais da nossa vida. Ali construímos momentos de felicidade, momentos únicos de gratidão. Somos gratos ao nosso pai, à nossa mãe por ter cuidado tão bem de nós, não é verdade? Mas também são momentos, acontecem também ali algumas das maiores feridas da nossa vida, sim, dentro da nossa intimidade, irmãos. A família é quem nos conhece ali de uma certa maneira, não tão bem, igual o Senhor Jesus, mas nos conhecem muito bem. E mediante a isso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque o Senhor Jesus, na multidão, ele enfrentou bastante oposição e toda vez que ele queria fazer alguém discípulo, ele tirava da multidão. Na multidão, além de estarem aqueles que queriam milagres, estavam a família do Senhor Jesus, os líderes religiosos e os líderes políticos. E esses veementemente faziam oposição. Sim, a família de Jesus fazia oposição. Como nós podemos ver aqui no versículo 21, quando começou, e aqui de fato era quando começou o ministério do Senhor Jesus, quando ele se levantou para fazer a obra dele, a palavra fala no versículo 21 de Marcos 3. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Em outras versões fala, está louco. Acharam que Jesus estava louco. E isso invariavelmente vai acontecer conosco, irmãos, quando nós formos chamados. Principalmente quando Jesus chama o valente da casa. Porque o valente é por onde entra a porta da salvação. E feito essa introdução, eu quero conduzir vocês por aquilo que Deus falou ao meu coração a respeito dessa palavra. Para que possamos ter entendimento e sabedoria de realmente como conduzir a nossa vida em relação ao ministério, ao chamado que Deus tem para nós. Vamos lá? Fala assim: então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Foram vê-lo, irmão. Tinha começado milagres para todos os lados, demônios sendo expulsos, cegos recebendo visão, os surdos ouvindo e começou o milagre, começou ali a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus chega, irmão, quando Jesus põe o pé num lugar, quando o amor desce na terra, a glória de Deus é revelada. A glória de Deus é revelada por meio de Jesus Cristo, a encarnação da palavra. Então, quando tudo começar, meu irmão, a dar certo na sua vida, quando a glória de Deus começar a ser revelada na sua vida, minha irmã, quando tudo começar a dar certo, quando as sementes da sua oração começarem a frutificar, quando você tiver de frente aquilo que você pede a Deus todos os dias, aquilo que você conversa com Ele todo dia, quando aquilo se revelar, todos vão querer ver. Todos vão querer ver, irmão.
Não tem, inevitavelmente, todos vão querer saber como. Mas como isso aconteceu? Não viram as suas madrugadas, não viram o seu propósito, não viram os jejuns que você fez, não viram as lágrimas que foram derramadas, não viram, mas vão querer ver. Em Isaías capítulo 40, versículo 5, fala assim: a glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Então receba isso como promessa, irmão, é o Senhor quem prometeu. E Ele te escolheu dentro da sua casa, assim como Jesus, que foi o primeiro, e eu escolhi, na verdade o Senhor me trouxe esse texto claramente para mostrar como o mestre agiu. Aqui é o Senhor Jesus, é Deus encarnado. Então quando tudo começar, vão querer ver, e é Deus que está prometendo isso. E Jesus foi o primeiro da família dele, logicamente, foi o primeiro filho, foi a porta da salvação para a família. Você quer dizer que Maria e José não estavam salvos? Todos precisam de salvação, irmão. Todos precisam da salvação. E da salvação, como diz Jonas 2,9, pertence somente ao Senhor. A sua família não pode te salvar. Eu quero repetir, a sua família não pode te salvar. Eles podem te ajudar, eles não podem te conduzir à salvação, não. E talvez você seja a escolha de Deus para conduzir a sua família a um lugar de plenitude de vida, de plenitude do Espírito e também a Jerusalém celestial. Só que a palavra fala que eles ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Olha só, que audácia, mandar em Jesus. Irmãos, e aqui nós precisamos compreender, ninguém manda em Jesus. Jesus era indomável, Deus é indomável, ninguém pode dirigir os seus passos. Ninguém pode dirigir os passos de Deus, ninguém pode falar como fazê-lo e o que fazer. E trazer a compreensão disso pode trazer um entendimento para nós de muitas situações que se levantam na nossa vida. Olha, quando Jesus fez o seu primeiro milagre em João 2, que é atribuído justamente o casamento, foi a pedido da intercessão de Maria, sua mãe. E quando Maria chega, ela primeiro fala assim, eles precisam que você faça alguma coisa. Jesus fala assim, mulher, o que tenho contigo? Agora Jesus pecou, irmão. Jesus poderia desonrar o seu pai e a sua mãe. Jesus, ele poderia ali, tratar a sua mãe mal. Mulher, o que eu tenho contigo? Só que quando Jesus se resiste a Maria querer dirigir os seus passos, o que acontece? Maria volta-se aos servos e dizem, façam tudo o que ele lhes diz, ou seja, obedeçam a ele. E ali Jesus começa, de fato, a trabalhar. Vocês entendem a complexidade disso e entender? Por quê, irmão? Porque Satanás, o inimigo das nossas almas, sabe que nós somos seres emocionais. E o nosso coração, quando Jesus diz em Mateus, se eu não me engano, capítulo 22, versículo 20, ame o Senhor de todo a tua mente, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, que ele está falando, que todas as nossas emoções, somente o Senhor deve ter acesso. Isso não quer dizer, irmão, minha irmã, não quer dizer que nós nos vamos manifestar as nossas emoções em família, não quer dizer nada. Eu falo algo para vocês, nem a minha futura esposa terá acesso às minhas emoções para poder dirigir os meus passos. As minhas emoções, o meu coração, Provérbios 4:23, sobretudo, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dali procede as forças ali procedem as fontes de vida. A nossa vida procede do nosso coração, dos nossos sentimentos, e Satanás sabe disso, ele é inimigo das nossas almas. Não obstante, em Lucas 12, Jesus fala que a filha, quando ele chega para criar a divisão. Se eu não me engano, Lucas 12, a partir do verso 49, que pai estará contra filho, filha contra filha, nora contra sogra, genro contra sogro. Automaticamente, por quê, irmãos? Porque haverá uma divisão pela crença, pela fé em Jesus Cristo. As pessoas ainda estão cegas, assim como Maria, sobre aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo veio fazer. Então, os que se opuseram antes, que foi a família, vão continuar se opondo quando o seu ministério for evidenciado por você. Agora, meu irmão, ninguém mais vai crer naquilo que você crê.
Quando Josué foi chamado a substituir Moisés, o Senhor deu a seguinte palavra para ele. E eu amo essa palavra porque essa palavra me acompanha. Era um momento diferente, era um momento de conquista da terra prometida. Era um momento em que o Senhor estava com Josué, e Josué tinha os seus anseios, os seus temores internos, todas aquelas situações e realidades internas que só nós sabemos que nós carregamos. Durante alguns momentos de saber se nós devemos ir ou não devemos ir, porque haveria um povo a ser liderado, e olha o que Deus diz a Josué, fala assim: digo e repito, seja forte e corajoso. Essa disposição de ser forte e corajoso, logicamente nós encontramos força e coragem por meio de Deus, e não nas pessoas, porque as pessoas elas vão talvez dizer para nós, não é por aí, vão querer sangrar suas feridas em nós, os seus traumas internos, e principalmente a família, irmãos, vão querer nos levar justamente no lugar do passado. Elas sabem o que nos aconteceu e elas temerão por nós. E Deus continua falando, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor e seu Deus estará com você, esteja onde estiver. Onde? Independente do lugar, independente das pessoas. Se Deus te deu um destino, meu irmão, a tua bússola vai ser a fé. Agora saiba que ele não revela o caminho. Durante o caminho você vai conhecer, meu irmão, você vai conhecer ele, minha irmã, e será guiado por passos de fé, a qual necessitará coragem, até mesmo de resistir àqueles que continuam, porque eles se opuseram, meu irmão, mas continuarão a tentar resistir ao nosso ministério. Por isso Josué precisava ser forte, por isso Josué precisava ser corajoso, porque ele sabia a palavra que ele carregava, ele sabia o chamado que ele tinha. Jesus, da mesma forma. E olha, ficaram do lado de fora, irmão, não se aproximaram de Jesus, não se aproximaram. Agora, no versículo 32 fala, havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. E eu gosto dessa contraposição, porque os que ficaram lá de fora ficaram numa prepotência, na arrogância. Manda avisar ele que nós estamos aqui. Não sei se foi assim que falou, mas me soa assim. Manda avisar que é a mãe. Manda avisar que é o pai. Agora nós não podemos dirigir os passos de Jesus. E os que estavam dentro, irmão, olha, havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. Muitas pessoas sentadas. Sabe por quê, meu irmão? Descanso somente em Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim, porque sou manso e humilde de coração, o meu jugo, pois o meu fardo é leve e suave. Então, se você tem vivido, meu irmão, dentro da sua casa, dentro do seu ministério, e aqui eu quero ampliar tudo, porque tudo que nós vivenciamos implica justamente daquilo que está dentro do nosso coração. Se o fardo está pesado, quer dizer que há uma séria resistência espiritual imprimida. Naquela palavra de Lucas 12, o Senhor falou, o inimigo está dentro da tua própria casa. Por quê? Satanás sabe, irmão, que ele nos move pelas nossas emoções, e por isso eu volto ao começo. O descanso da nossa alma estará somente perto de Jesus, entregando totalmente a nossa vida a Ele. Ele sabe o que vai nos fazer feliz, irmão. Ele sabe o que vai trazer descanso para a nossa alma. Ele sabe realmente do que nós precisamos. Estou pregando aqui para pessoas que têm passado por dificuldade em casa, que a família tem se oposto, tem se levantado contra o chamado. Estou pregando aqui para pessoas que realmente e de fato têm vivido um dilema no coração. E eu quero entregar uma palavra para você, meu irmão. Eu quero entregar uma palavra para você, minha irmã, que está em Jeremias, capítulo 31. E eu quero ler o verso 25. O Senhor Deus diz assim, porque eu dei alívio aos cansados, aos de alma cansada, e força aos fracos, diz o Senhor. Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. A nossa alma, somente o Senhor pode trazer isso. E, olha, a palavra fala o seguinte, e alguém disse, dos que estavam sentados, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Avisaram o Senhor Jesus de fato
avisaram, meu irmão, que procuravam ele. E olha, entenda o seguinte aqui, entenda a grande questão que tem sido colocada aqui diante desse aviso. Porque, irmão, as notícias chegarão, as notícias elas virão. E a grande questão é o que nós faremos com as nossas notícias, o que nós faremos mediante a tudo aquilo que nós temos ouvido, como nós colocaremos em prática. Porque nós precisamos aprender, diante de tudo que nós ouvimos, tomar uma posição e decidir nós mesmos tomar as nossas decisões diante daquilo, porque quando nós não decidimos, as pessoas decidem por nós. E, por exemplo, eu respondia uma irmã aí nos comentários que tem passado por uma guerra justamente no seu relacionamento, que é a família. Irmã, se você tem uma convicção da palavra que Deus lhe deu, do futuro que Deus lhe deu, se mova pela palavra. Agora, logicamente, devemos orar, mas devemos nos mover em ação. Quando nós oramos, nós entregamos a ansiedade ao nosso coração e descansamos em Deus e partimos rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós não nos movermos em direção àquilo que o Senhor tem para nós, denota, logicamente, falta de fé. E as notícias chegarão, e a guerra do mal, elas são justamente dessas informações de todos os lados virão. Falarão mal da promessa, falarão mal, sabe? Porque Satanás quer que você pense mal da promessa, mas se é uma promessa de Deus, irmão, já é boa por si só. E entender essa situação pode trazer alívio ao coração e saber que o Senhor está conosco. Agora, quem está com o Senhor, a palavra fala em Salmo 112, versículo 7, ele não teme má notícia, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você realmente confia no Senhor? Porque até mesmo contra a família, e entenda aqui, não estou dizendo para você não amar e odiar eles, não expresse sentimentos, guarde as promessas no coração, até a família trará má notícia, até a família. Eu vivenciei isso dentro da minha casa, vivenciei isso muito, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a me desplugar da Matrix, tentaram me trazer de volta. E quando eu falei das feridas, muitas das feridas foi justamente dentro da minha casa, irmão. Eu ouvi da minha família, o Alisson é um zero à esquerda, tudo que põe a mão destrói. Eram esses tipos de feridas. Agora eles nos rotulam por quê? Porque eles mesmos não conseguiram achar a salvação, encontrar com Jesus verdadeiramente. Talvez ter um encontro com Jesus histórico, talvez ter um encontro com Jesus religioso, talvez vá ao culto, à missa, levante as mãos lá e aquilo faça, tendo uma experiência escapista das suas emoções ruins, tendo ali produzida por meio de um culto, de uma revelação emocional, algo que talvez possa ser uma experiência com Deus e nem é. Mas quando começam e chegam na segunda-feira que precisam demonstrar amor, começam a demonstrar o mesmo tipo de comportamento. Então observe os comportamentos dos seus familiares. As notícias chegarão, mas nós não temeremos as más notícias. E Jesus nos responde, Jesus sempre responde, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Toda pergunta que Deus faz, irmãos, eu já falei isso, revela a grandeza de Deus. E aqui Jesus mostra claramente, irmão, o reino de Deus, os familiares não são ligados por laço de sangue. E quando eu falo sangue, da genealogia, da genética, logicamente nós devemos se importar com nossa família, e não estou falando isso, mas que no reino de Deus é o sangue do Cordeiro que fala mais alto. É o sangue do Cordeiro. Em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 38 e 39, Davi enfrentou bem essa situação. Davi foi rejeitado pelos irmãos quando Samuel chegou lá para ungir. Ele foi o último a ser chamado. Na verdade, nem foi lembrado por seu pai. Totalmente rejeitado na escolha. Porque os filhos os outros irmãos pareciam melhores. E ele enfrentou isso quando foi enfrentar o Golias. E todos nós enfrentamos os nossos Golias internos. Os nossos medos, os nossos anseios, as nossas feridas, os nossos traumas tentam gritar dentro do nosso coração. Golias afrontava o exército do Deus vivo dia e noite. Durante 40 dias ninguém teve coragem. Mas quando Davi se levantou, o primeiro que chegou para falar foi justamente o irmão dele. Você pode ler. Mas eu gosto, no versículo 38 e 39, eu quero ler com vocês. Eu vou puxar aqui o versículo.
de 1 Samuel 17, porque depois que Davi apresentou o seu currículo ao rei Saul, o rei Saul chegou para ele e deixou que ele fosse lutar com o gigante, e fala assim no versículo 38, e vestiu a Davi da sua própria armadura, mas pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Davi Saul, não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo dele, aquilo de sobre si. O que eu quero dizer, irmão? A armadura de Saul não te promove, ela te paralisa. Os outros vão querer que nós andemos sobre as regras deles, e tudo isso, por exemplo, quando é um pai ou uma mãe, eles vão trazer as suas vivências, e por não estarem curados, por não estarem totalmente libertos, as suas experiências ruins, e até mesmo aquilo que eles vivenciaram lá no passado como experiência de vida de que dá certo, porque acharam o seu conforto justamente em experiências escapistas, talvez para nós, mas não é aquilo que Deus tem para nós. A armadura de Saul, ela não promove, ela paralisa. Deus tem uma armadura dele que está em Efésios 6 para nós. Andai com a preparação do Evangelho da Paz. A preparação do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia, são as promessas. E é sobre elas que nós devemos caminhar. Então toda vez vai acontecer isso, irmão. Toda vez vai haver uma tentativa de nos paralisar por meio daquilo que são as suas vivências, daquilo que são as suas experiências, do que são as suas feridas, os seus traumas. Mas o que Deus tem para nós é só para nós. E nós precisamos, nós precisamos vivenciar, sim, a nossa própria caminhada, para que nós possamos em Deus encontrar o nosso propósito. Deus nos fez único, a nossa forma Ele fez e jogou fora, irmão. Então o que Deus tem para você é somente para você, então creia você. Olha, então ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são a minha família e os meus irmãos. A relação de intimidade, meu irmão, é justamente a relação de intimidade com Deus, ela é estabelecida por meio da fé. É por meio da fé. E nós vamos encontrar isso em outras pessoas que já têm maturidade, que já alcançaram, que entenderam o amor de Deus. A extensão do amor de Deus nós vamos encontrar justamente na família de Deus, naqueles que foram alcançados, irmão. Naqueles que realmente vivenciaram esse amor, que entenderam a graça de Deus, que entenderam o propósito divino. Logicamente isso, irmão, deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado. Nós estamos falando verdadeiramente da nossa família, não devemos jamais desrespeitar e deixar que as nossas feridas sangrem sobre eles. Mas devemos declarar sobre a nossa casa, se Deus nos chamou como valente, assim como Josué. Em Josué 24:15, ele fala para os israelitas que estavam lá, o povo de Deus. Era o povo que talvez frequentava o culto, e eles falam assim, eles falam simplesmente da seguinte forma para ele, fala assim, escolhais hoje se vão servir aos seus deuses ou se vão a servir ao Deus de Israel, o Deus vivo. Aí ele mesmo fala, eu porém, porque ele é o valente da casa, ele não perguntou à família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas para isso, ele precisou tomar uma postura de fé, precisou tomar uma postura diante a todos que o pressionavam. E todos nós, irmãos, fomos influenciados por todas as experiências que vivemos. Aqueles israelitas estavam sendo influenciados por deuses amorreus, jebuseus e todos os eus que você pensar. E você acha que aqui no Brasil é diferente? Você acha que a sua família não é influenciada? Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que têm vivido isso e sejam valentes de Deus. Agora saiba, irmão, o segredo está justamente no versículo 35, quando o Senhor Jesus fala, quem faz a vontade de Deus é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Jesus estava negando? Não, irmão. No final, Maria estava na cruz. Tiago, o irmão de Jesus, se tornou um apóstolo, líder da igreja, liderou a igreja. E vários outros. Mas diante de uma postura de fé que Jesus teve de não olhar para eles no começo.
E toda caminhada começa com um primeiro passo. Dê o seu primeiro passo de fé, irmão. Fazer a vontade de Deus deve estar acima de todos os interesses, inclusive a família. Eu quero terminar aqui citando João, capítulo 4, versículo 34. Quando Jesus disse ali para os discípulos, fala assim: a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade e a obra do meu Pai. E eu quero te perguntar, meu irmão, para terminar, minha irmã, para deixar para reflexão e aqui terminar: você está dentro ou fora da casa? Você está dentro da casa com Jesus ou fora da casa com os familiares? É você quem decide. O futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.